Bom, gente, então para fazer essa bolsa, eu vou usar aqui 5 rolos do fio cisne Amigo Love, lá da Linhas Corrente. Eu vou usar nessa cor aqui, que é a cor 00188. E vou usar uma agulha de 4 milímetros. Como nós vamos tecer essa bolsa com fio duplo, então nós vamos trabalhar com 2 rolos de cada vez. Bom, gente, então para fazer essa bolsa, nós vamos começar pela base primeiro. Eu vou trabalhar com fio duplo, então eu vou deixar 2 rolos assim juntos, vou unir aqui as pontas e vou sempre tecer com os 2 fios juntos. Eu vou fazer aqui um total de 33 correntinhas para começar. Fiz aqui então 33 correntinhas. Toda a bolsa nós trabalhamos com pontos meio altos, inclusive a base. Então, eu vou pular aqui a primeira correntinha, vou laçar o fio, vou colocar a agulha a partir da segunda correntinha, bem no meio dela, e vou fazer ponto meio alto. Laça, coloca no meio da correntinha, laça de novo, ficou com 3 laçadas, laça e passa por dentro das 3 de uma vez só. Então, esse é o ponto meio alto. E aí, vamos colocando um ponto para cada correntinha. Vai chegar lá no final da carreira, vai dar um total de 32 pontos meio altos. Fiz, então, aqui até o final da carreira, deu 32 pontos. Agora, faz correntinha de subida. Eu vou trabalhar sempre com uma correntinha a cada carreira que eu vou subindo. Aí, vou virar a peça, laça o fio, pula essa correntinha que nós fizemos e vou colocar a agulha a partir da próxima correntinha aqui. A agulha sempre embaixo das correntinhas e faz ponto meio alto. E aí, é só voltar a carreira com um ponto para cada. Vai dar os mesmos 32 pontos. Cheguei no final da carreira, fiz aqui até o finalzinho, deu 32 pontos. Então, sempre conta aqui para que a nossa base cresça retinha. Então, na dúvida aqui, olha, vai contando até chegar aqui no finalzinho, para ver se dá os 32 pontos. E aí, é só fazer todas as carreiras dessa mesma forma. O legal é que dá para adaptar, se vocês quiserem uma base mais estreitinha, é só fazer menos carreiras. Se quiser uma base maior, é só fazer mais carreiras. Então, chegou no final, faz a correntinha de subida, vira a peça, laça o fio, sempre pula essa correntinha de subida, coloca a agulha a partir da próxima e volta. Eu fiz 2 carreiras, estou na terceira, eu vou fazer com um total de 10 carreiras. E aí, tendo essa quantidade, eu já volto aqui para a gente partir para a próxima etapa. Bom, então, finalizei a base, fiz um total aqui de 10 carreiras, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Eu vou medir aqui, para vocês saberem a medida. Ela ficou com uma largura de 26 centímetros e uma altura de 12 centímetros. Agora, nós vamos começar a fazer a subida da bolsa. E aí, nós vamos começar a partir daqui do último ponto e vamos nesse sentido aqui da lateral, vamos contornando até chegar aqui no final. Sempre trabalhando em pontos meio altos, nós vamos colocar aqui nessa lateral um total de 10 pontos. Então, para cada carreira que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto. Aí, laço aqui o fio. Onde eu tenho esse último ponto que eu fiz, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar e vou fazer mais um aqui para fazer o contorno. Então, eu fiz um ponto. Bem aqui nessa próxima carreira, vou pegar aqui as alcinhas das laterais, vou fazer mais um ponto, 2, próxima carreira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, por último, 10. Então, cada lateral dessa vai ter 10 pontos, tá? Vai dar uma leve reduzida aqui na peça, pode ver que ela vai dar uma funiladinha assim, mas não tem problema, tá? Pode deixar assim que ela vai dar uma arredondada aqui, que vai ajudar bastante no formato que nós vamos dar na bolsa. Ela vai ficar com um fundo mais arredondado do que retangular. Então, eu fiz aqui 10 pontos. Agora, eu vou colocar um ponto para cada.
Eu tenho aqui um total de 32 pontos, vou colocar 32 pontos aqui pegando as correntinhas. Então, desde a primeira correntinha aqui do cantinho, já vou colocar a agulha aqui e vou fazer o primeiro ponto. Aí, segue colocando um ponto para cada, até chegar lá no finalzinho, né, na próxima quina. Então, completei 32 pontos aqui. Agora, nessa outra lateral, eu vou distribuir mais 10 pontos. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, laça o fio, vai colocando a agulha aqui nas laterais, pegando as alcinhas e vai distribuindo 10 pontos aqui. Então, completei 10 pontos, agora, nesse outro lado aqui, mais 32 pontos, pegando desde a primeira correntinha aqui. Então, coloca a agulha na primeira correntinha e começo a fazer. 2, e vou fazendo até chegar lá no final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho. Então, contornamos aqui toda a base. E agora, nós vamos subir para a próxima carreira. Eu vou fazer aquela subida sem fechamento de carreira, que você já sobe direto para a próxima, colocando a agulha aqui já no primeiro ponto que eu tenho do início da carreira. Então, já lacei aqui o fio, vou colocar a agulha na correntinha do próximo ponto e já estou na segunda carreira. Aí, vou colocar um marcador aqui só pra gente poder contar as carreiras certinho. Então, já estou aqui na segunda carreira da subida da bolsa. Aqui é só ir colocando um ponto para cada. Vamos repetir a mesma quantidade de pontos. Então, nós temos 32 pontos aqui, 32 dá 64. Com mais 20 vai dar 84 pontos no total. Então, fizemos a primeira com 84 e vamos repetir a segunda com 84 também. Bom, cheguei aqui no finalzinho da carreira, completei essa segunda carreira. Aqui onde tem o marcador, eu já vou subir para a próxima. Lembrando que a gente já sobe direto, não precisa fazer fechamento de carreira. Então, eu vou colocar aqui o marcador de volta nesse ponto para a gente poder se guiar aqui na quantidade. E aí, gente, a bolsa é muito simples de fazer. A cada 2 carreiras, nós vamos fazer aumentos. E os aumentos aqui é feito de forma muito simples. Eu não vou passar aumentos com contagem de pontos nem nada. A gente vai distribuir os aumentos aqui sem ter ponto certo. O importante é que vocês façam essa distribuição dessa forma. Vão ser 2 aumentos em cada lateral, tá? 2 aqui, 2 aqui. E 3 aumentos na parte da frente, 3 aumentos na parte de trás. Então, nós vamos ter aqui 3, 6, 7, 8, 9 e 10. A cada carreira de aumento, nós vamos ter 10 aumentos no total, tá? Lembrando que não é em todas as carreiras, vai ser em cada 2 carreiras. Então, cada 2 carreiras que nós vamos fazendo, uma carreira de aumento. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer os aumentos. Quem já tiver mais experiência, não precisa nem marcar os pontos. Vocês vão conseguir distribuir aí de forma aleatória mesmo. É só deixar um espaço entre um aumento e outro. Não tem uma quantidade certa de pontos. Então, coloquei aqui 2 marcadores, para eu saber que vão ser 2 aumentos aqui. E vou colocar aqui 3 marcadores na parte aqui da frente. Dois marcadores aqui na outra lateral e 3 marcadores na parte de trás. Bom, então eu distribuí aqui os marcadores só para vocês terem uma noção de como que eu faço aqui a distribuição. Eu não contei pontos, dei um espaço aleatório aqui entre um marcador e outro e fui distribuindo aqui. Dessa forma, tá? Podem ficar tranquilos, é só ir fazendo assim, a cada carreira de aumento, vai distribuindo mais ou menos dessa forma, tá? Pode ser com menos pontos aqui, com mais pontos, o importante é deixar 2 aumentos em cada lateral, 3 na frente e 3 atrás. Vai dar super certo,
tá? O legal de seguir assim com essa técnica é que a gente não fica preso à contagem de pontos, tem que ficar vendo quantos pontos tem que fazer a cada aumento. Então, assim, dá mais liberdade pra gente ir trabalhando aí nesse formato em que a bolsa vai se abrindo. Bom, em todas as carreiras de aumento, eu vou pegando somente a alcinha de trás dos pontos, tá? Somente nas carreiras de aumentos. Nas carreiras normais, em que nós repetimos a mesma quantidade de pontos, não precisa. Então, aqui, olha, eu fiz esse primeiro ponto. Só vou desmanchar ele, porque eu vou pegar a alcinha de trás aqui, a partir dele. Olha, assim. Laça, vem no próximo, alcinha de trás. Laça, alcinha de trás. Tá? Aqui onde eu tenho o marcador, eu vou fazer aumento, então eu tiro, e os aumentos são sempre 2 pontos juntos. Coloco a agulha no mesmo lugar e faço outro ponto aqui. Então, eu fiz aqui um aumento, e agora eu vou seguindo com um ponto para cada. Onde tem marcador, faço mais 2 pontos juntos. Aqui tem o marcador, tira, faz 2 juntos. E aí, segue colocando um para cada, certo? Quem ainda não tem muita habilidade em fazer os aumentos, ou até mesmo para não se perder aqui quantos aumentos fez durante a carreira, faz dessa forma, coloca os marcadores para vocês poderem saber onde que vai ser o aumento. Agora, quem já tem mais experiência, já está mais acostumado, aí nem precisa de marcador. É só seguindo assim, dessa forma, são 10 aumentos em cada carreira aqui que nós vamos fazendo. E vai distribuindo mais ou menos assim, 2 em cada lateral e 3 na frente e 3 atrás. Aí, cheguei aqui onde tem marcador, faço 2 pontos juntos, tá? Bom, então, eu vou fazendo assim, chegando no final da carreira, eu já retorno aqui. Bom, então, eu cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui os aumentos, igual eu mostrei pra vocês, e agora, na próxima carreira, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos. Então, essa carreira não tem aumento. E quando a gente repete a mesma quantidade de pontos, volta a colocar a agulha nas 2 alcinhas da correntinha. Fiz o primeiro ponto, coloco aqui o marcador e vou seguindo agora com um ponto para cada. Então, nós fizemos uma carreira com aumento, estamos nessa próxima carreira sem aumento. E aí, vou fazendo aqui até chegar no final, lembrando que são sempre 2 carreiras com a mesma quantidade de pontos, e depois a próxima carreira com aumento. Então, vou fazer essa daqui, aí na próxima eu já volto pra gente fazer os aumentos novamente. Bom, então, cheguei aqui no final da carreira, e agora na próxima nós vamos fazer os aumentos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto, onde tem o marcador. Laça o fio, pegando só a alcinha de trás agora. Então, estamos na carreira de aumento, vamos voltar a pegar a alcinha de trás. Aí, eu volto a colocar o marcador aqui. Bom, então, os aumentos permanecem do mesmo jeito, a mesma quantidade. Sempre com 10 aumentos em cada carreira de aumento. Então, eu vou distribuindo aqui, olha, 2 aumentos aqui nas laterais, 3 aqui na parte de trás da bolsa. Dois na outra lateral e 3 aqui na parte da frente. Certo? E aqui a gente vai seguindo, então. Vai fazendo, onde tem marcador faz 2 pontos juntos, um para cada, 2 juntos, um para cada, 2 juntos, e assim por diante até chegar no final. Depois é só repetir mais uma carreira com a mesma quantidade de pontos. E aí, a próxima torna fazer aumento. Aí, não esquece, né, de mudar aqui a trama, pegando a alcinha de trás para ficar com esse design aqui.
E aí, gente, sempre assim, tá? Vocês vão perceber que a bolsa, ela vai começar a abrir dos lados, a crescer maior aqui na parte da frente e na parte de trás também. E aí, nós vamos fazendo isso até a altura desejada. Aqui vocês vão controlando. Assim que eu chegar na altura desejada, eu já venho aqui, volto aqui, passo a quantidade de carreiras que eu fiz. Bom, então cheguei aqui até essa etapa, deu um total de 12 carreiras. A cada 2 carreiras fui fazendo os aumentos, né, do jeito que eu expliquei. E agora, nós vamos começar a fazer aumentos, só que somente nas laterais. Na parte da frente e na parte de trás, nós não vamos mais fazer aumentos. Nós vamos começar a fazer o seguinte. Finalizei a carreira 12, vou começar a carreira 13. A carreira 13 é a carreira de aumentos. Então, eu pego aqui a alcinha de trás. E vou continuar fazendo um ponto para cada. Quando chegar na lateral, eu vou fazer 2 pontos juntos lá. 2 vezes. Então, vão ser 2 aumentos nas laterais. Ou seja, continuamos fazendo a mesma coisa, porém, não faz mais aumentos no meio. Quem preferir usar os marcadores, né? Quem estiver usando os marcadores aí nas carreiras de aumento, é só colocar agora 2 aqui e 2 ali. Olha, estou chegando aqui na lateral, então, vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Aí, vou dar um espaço aqui de alguns pontos para fazer o segundo. Fiz aqui o segundo aumento e sigo colocando um ponto para cada. E agora, gente, aumento só na próxima lateral. Por enquanto, aqui é um ponto para cada. Bom, então, fui fazendo, cheguei aqui na lateral, fiz aqui 2 aumentos, e agora eu sigo colocando um ponto para cada até chegar aqui no final da carreira. E aí, depois, a próxima carreira, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos. Na outra carreira, intercalamos com aumentos e assim vai, tá? Sempre dessa forma agora. Não fazemos mais aumentos na frente e atrás, sempre nas laterais. No meio, não mais, tá bom? Bom, então, eu fiz aqui mais 8 carreiras, só aumentando aqui 2 pontos nas laterais e no meio sem aumentos. Então, agora, eu vou cortar aqui o fio e arrematar. Aí, eu vou arrematar aqui onde tem o marcador. Vou passar esse fio lá pra trás. Depois, no meio dessa última correntinha que nós fizemos. E aí, arremata aqui na parte de dentro da bolsa. Então, agora, na próxima carreira, nós vamos começar a fazer aqui os espaços para passar as alças. Então, eu vou fazer algumas marcações aqui com os marcadores. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos dobrar a bolsa, assim, deixa ela estendida na mesa, com as laterais, assim, bem marcadas, que nós vamos contar aqui os pontos para colocar os marcadores. Aí, depois de dobrar, assim, a bolsa, a partir aqui da lateral, conta 20 pontos e coloca o marcador. Então, eu contei 20 pontos, e aí, no ponto seguinte, eu coloquei um marcador. Depois, eu contei mais 1, 2, 3... 4. No quarto ponto, coloquei outro marcador. E aí, contei mais 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, coloquei outro marcador. E aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Na outra lateral, conta 20 pontos. Aí, no ponto seguinte, que é o ponto 21, coloca o marcador. Depois, conta 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, coloca outro. Aí, conta mais 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E coloca outro marcador. Eu não contei esse ponto que nós fizemos o fechamento, não, tá? Porque aqui, na verdade, ficou uma correntinha, mas não tem ponto. E aí, coloquei o marcador.
Então, nós sabemos que onde tem os marcadores, vão ser onde nós não vamos fazer os pontos. Vamos deixar os espaços aqui para poder passar a alça. E aí, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Conta aqui os 20 pontos, coloca o marcador e faz isso dos dois lados. Pronto, coloquei aqui do outro lado também. E aqui a gente pode começar de qualquer lado, qualquer lugar da carreira. Eu vou começar aqui mais da lateral. E aí, eu estou na carreira em que eu vou pegando aqui a alcinha de trás. Então, vou pegar só a alcinha de trás. Vou fazer aqui uma correntinha de subida. No mesmo lugar que eu fiz a correntinha de subida, eu vou fazer um ponto meio alto também, para começar. E aí, eu vou colocando um ponto para cada, até chegar onde está o primeiro marcador lá. Então, fui fazendo, cheguei aqui onde está o marcador, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou pular esse ponto. Então, pulo, coloco a agulha no ponto seguinte e vou fazendo um ponto para cada. Toda vez que chega no marcador, eu faço a mesma coisa. Eu faço uma correntinha e pulo esse ponto. Olha, estou chegando aqui no próximo, faço uma correntinha, vou pular esse ponto e vou colocar a agulha no ponto seguinte. Certo? E aí, vai ficar esse espaço aqui pra gente poder passar a alça depois. Então, vou fazendo aqui, chegou do outro lado, repete a mesma coisa. E aí, vamos fazendo até chegar aqui no finalzinho da carreira. Um detalhe importante, nós não fazemos aumentos nessa carreira. Pode fazendo aqui um ponto pra cada, a partir de agora não tem mais aumentos. E assim que chegar aqui no finalzinho da carreira, eu já volto com vocês. Bom, então... finalizei aqui, onde tem aqui os marcadores, ficou os espaços para passar a alça. E agora, nós vamos fazer a alça para poder passar aqui antes de finalizar a última carreira. Então, eu vou finalizar aqui, vou colocar a agulha na correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Pode finalizar assim com ponto baixíssimo, ou fazer aquele fechamento que eu fiz anteriormente, que passa o fio para trás, tanto faz, tá? Então, fiz aqui o baixíssimo... e arremato esse fio para a parte de dentro. Bom, então agora nós vamos iniciar a alça. Então, nós vamos fazer 2 alças dessa daqui. Aqui vocês podem fazer a alça do tamanho desejado. A minha aqui, eu fiz com 65 centímetros de comprimento. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a alça. Bom, então, para iniciar a alça, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas. Faço o nó inicial aqui, aí faço 1, 2, 3. Aí, eu vou colocar a agulha no nozinho que nós fizemos, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Como a alça é feita em formato circular, nós vamos trabalhando aqui, pegando as alcinhas que tem aqui do lado, que são as alcinhas da correntinha. E eu vou pegar sempre uma alcinha só. Como a gente tá trabalhando com fio duplo, acaba sendo 2, né? E aí, vai fazendo ponto baixíssimo, olha. Vem aqui, olha, pega a alcinha, faz baixíssimo. Alcinha, faz baixíssimo. Alcinha, faz baixíssimo. E vai fazendo, olha, sempre em formato circular. É uma alça bem facinha de fazer. É só ir fazendo pontos baixíssimos aqui, pegando as alcinhas do lado... E aí, vai fazendo até o comprimento desejado. Eu fiz na medida de 65 centímetros, mas quem quiser uma alça maior, é só fazer mais comprida. Ou quem quiser uma alça de mão, aí faz menorzinha. Bom, então é isso. Não tem fechamento de carreira, sobe direto, vai formando um caninho assim. E aí, chegando nos 65 centímetros, eu já volto aqui. Bom, finalizei então aqui o comprimento, deu 65 centímetros. Agora, eu vou cortar aqui o fio para poder arrematar. Eu vou cortar um pedaço um pouco maior, porque nós vamos usar esse fio para poder depois costurar as pontas aqui. Então, eu vou puxar o fio, vou deixar ele aqui. E tendo as 2 alças prontas, nós vamos colocar aqui na bolsa. Então, fez uma, faz outra igualzinha. E aqui eu já vou começar a passar a alça.
que eu vou passar assim. Nesse primeiro espaço, eu vou colocar a ponta da alça de trás pra frente. Assim. Depois, vou passar aqui no segundo espaço, de frente pra trás. E depois, no terceiro espaço, de trás pra frente. Tá? Aí, aqui, venho aqui no próximo espaço, passo lá pra dentro. Depois, no segundo espaço, de trás pra frente. E no último espaço, volto lá pra dentro. Então, a passada é essa daqui que eu mostrei pra vocês. Aí, vai ficar com um efeito franzido, né? Aqui na frente. Então, a gente vai fazer esse efeito aqui, olha. Dobra. E dobra. Eu tô dobrando aqui no sentido pra dentro, fazendo 2 vincos, assim. E aí, eu vou esticando aqui a alça pra ficar nesse formato. Então, eu vou puxando, puxando, vou deixando as dobras um pouco mais próximas, não muito, porque eu vou deixar aqui um espaço. E vocês vão regulando do jeito que vocês quiserem, assim. Aí, feito isso, agora, nós vamos emendar aqui a ponta da alça. E aí, depois nós vamos fazer ainda uma última carreira aqui de acabamento na parte de cima. Então, primeiro eu vou emendar aqui as pontas da alça. Então, agora, nós vamos costurar aqui as pontas. Passei aqui o fio que deixamos numa agulha de tapeçaria. E agora, eu vou passar aqui nessa ponta, arrematando por entre os fios. Eu tô usando uma agulha de tapeçaria que é maior, ela é mais grossa. Então, fica mais difícil de passar aqui por entre os pontos. Mas se vocês tiverem uma agulha mais fininha, fica mais fácil, né? Porque a gente fez ponto baixíssimo aqui, então fica tudo muito justo. E aqui, gente, pra costurar, é só ir fazendo assim, olha, vai e vem. Fui pra cá, agora volto pra outra ponta, passo pela ponta do outro lado. E vai fazendo essa costura de vai e vem, assim. Costurei aqui em todo o redor, agora eu só vou arrematar aqui. Eu passo um fio e com o outro eu vou dar um nó. E pronto. Essa emenda, quem quiser, pode trazer aqui pra parte de dentro. Aí, só ir ajustando, levando até aqui. Bom, feito isso de um lado, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vai passando a alça e depois costura aqui as pontas. Bom, gente, então passei aqui a alça dos dois lados. Dá pra gente usar assim, franzido, com a alça partindo daqui de dentro, ou dá pra usar assim também, olha, a alça partindo de fora. Então, a gente puxa aqui. E do outro lado também, puxa aqui. Ela vai dar um efeito diferente. A dobra, ao invés de ficar pra dentro, vai pra fora. E ela vai ficar mais ou menos assim. Então, tem essas duas opções. E aí, outro detalhe também, depois que eu passei aqui a alça, eu fiz mais uma carreira em ponto meio alto como acabamento. Em todo o redor aqui, pegando aqui as correntinhas de cada ponto. Não fiz aumento nenhum, um ponto para cada, e depois finalizei com ponto baixíssimo. E arrematei o fio e finalizei a bolsa. Bom, gente, a nossa aula chegou ao fim, espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!